Nem tudo que prometem paralisar a musculatura funciona. E eu sei que você já deve ter visto várias receitinhas por aí, escrito, né, Botox natural. Mas será que isso realmente funciona? Hoje eu vou te mostrar o que é verdade, o que tem evidência e o que é mito. Vamos lá? Bom, eu tô aqui no meu quintal, no meio da natureza, para poder conversar com você sobre um assunto que gera bastante dúvidas, que é o tal do Botox natural. Eu espero de verdade que você goste aqui, né, desse formato mais natural, mais descontraído, mais conversa, porque eu pretendo seguir dessa forma. Nada muito ali rígido, né, como eu fazia antigamente, que era mais professorinha, dando aula, aquela coisa toda, não. Eu quero uma coisa mais conversa, né? Então eu espero que você goste desse formato, porque a partir de agora eu pretendo seguir dessa forma. Então já deixa aí nos comentários, né, se você gostou, o que é que você achou, aquela coisa toda, que isso vai ser bastante importante para mim. O Botox que é utilizado em consultório é chamado de toxina botulínica e ele vai agir paralisando a musculatura onde essa substância ela foi aplicada. Como resultado, a gente não consegue contrair essa musculatura. Quando a gente contrai muito a musculatura, a gente acaba gerando rugas dinâmicas, né, ou rugas de expressão, como a gente, né, costuma chamar. E aí, quando a gente utiliza o Botox, paralisa essa musculatura e faz com que ela não se contraia tanto, a gente acaba suavizando e prevenindo essas linhas de expressão. Agora, quando a gente fala sobre Botox natural, não existe até o momento nenhuma substância, nenhum ativo, seja em creme, em óleo, óleo vegetal, óleo essencial, receitas caseiras que promovam esse mesmo efeito que a toxina botulínica promove, que é de paralisar a musculatura. E aí eu já vou ser bem direta e sincera com você. A gente não tem nenhum creme que substitua o efeito da toxina botulínica até o momento. Mas, contudo, entretanto e todavia, existem alguns extratos, alguns ativos que vão promover um efeito tensor de firmar a nossa pele. É claro, né, que esses ativos aqui eles vão ter uma ação mais superficial, não vai agir na musculatura, é mais superficial e o efeito é mais passageiro, mas ainda assim a gente consegue, né, utilizar esses ativos, na verdade, para poder deixar a pele mais firme. E aqui eu vou listar alguns desses ativos para você e eu vou ler aqui no meu tablet porque a minha memória é falha. Então, para eu não passar nada errado para você, eu vou dar uma olhadinha aqui. Então, como exemplo, né, de ativos, a gente tem o Argireline, que é um peptídeo, né, que é conhecido como Botox-like. A gente tem pipetídeos biomiméticos e extratos vegetais como hibiscus e jambo. Esses ativos eles podem até dar uma sensação de pele mais firme, mais rígida, mas esse efeito ele é passageiro. Lembrando que não é milagre e não substitui o efeito da toxina botulínica mesmo. Uma coisa é diferente da outra, os efeitos são diferentes, mas ainda assim, né, a gente tem recursos ali para nos auxiliar se a gente não quiser utilizar, não quiser ou não puder, né, utilizar a toxina botulínica. A gente acaba encontrando na internet vários mitos bem famosos que são receitinhas caseiras com o efeito de Botox. E uma delas, né, é a utilização da clara de ovo, amido, mel, com a promessa de que esses produtos, né, esses alimentos utilizados no rosto, eles vão ter o efeito do Botox. Mas como eu falei, esses produtos, esses alimentos, eles não vão conseguir ter uma ação na musculatura para poder paralisar e ter, né, ali o efeito real da toxina botulínica. Isso não vai acontecer. A gente até pode, né, utilizar receitas caseiras, mas com outras finalidades. Eu acho importante, né, a gente saber diferenciar. Então tem um marketing, né, bem pesado em cima disso, porque quando a gente ouve falar, né, de Botox natural, todo mundo corre para ver, todo mundo quer fazer, só que isso é justamente o marketing, né? As pessoas utilizando essa palavra que é de peso, né, Botox e natural, que coisa maravilhosa, promover um Botox de forma natural, isso chama bastante atenção, né? Então as pessoas acabam utilizando esse marketing, né, para poder atrair atenção, atrair clique e passar ali uma informação. Só que é importante a gente saber diferenciar também. Então existe, né, o efeito da toxina botulínica, que é, né, o Botox, né, real, que é de paralisar a musculatura, mas a gente pode, né, utilizar outros recursos que vão promover outros efeitos. E aí, né, é importante fazer essa separação. Então a gente pode até utilizar o mel, a gente pode até utilizar a clara de ovo, o amido, esses outros ativos que eu falei aqui, mas sabendo, né, que eles vão promover outros efeitos, vão ser mais hidratantes, vão ter uma ação mais superficial na pele, né, promovendo um filme ali que vai deixar a pele mais esticada, mais firme, e esse efeito é temporário. Então eu acho importante a gente saber também
da verdade, né? Então a gente conseguir fazer essa diferenciação, saber o que é uma coisa, saber o que é outra coisa e escolher e optar, né, o que é que a gente vai fazer, não fazer sendo enganado, entende? Então eu acho que a minha missão também é essa, né, passar para você a verdade para que você faça com consciência. Então quer utilizar o mel, ele vai ser um excelente hidratante, quer utilizar um argireline também vai ser ótimo, mas vão ter efeitos diferentes da toxina botulínica. E tem uma coisa importante de ser dita: esses ativos que eu citei como exemplo, eles não vão ser indicados para pessoas que queiram o mesmo efeito da toxina botulínica. Eles também não vão ser indicados para quem tem rugas muito profundas. Então é importante, né, a gente saber quando utilizar, como aquele produto ele vai agir, para depois a gente não ter uma expectativa que não vai ser correspondida. E quem deseja prevenir rugas ou buscar tratamentos complementares à utilização da toxina botulínica, ou então, né, quem deseja um efeito tensor mais suave, pode fazer a utilização desses ativos que eu falei aqui. Então agora, quando você ouvir falar em Botox natural, você já vai saber que pode até existir receitas, óleos, cremes que vão, né, firmar a pele, vão ter um efeito ali mais tensor, é um efeito mais imediato, mas esses produtos, esses cremes, esses óleos, essas receitas caseiras, elas não vão promover o mesmo efeito da toxina botulínica, que é paralisar a musculatura. Então, a partir de agora, você já sabe disso. Agora, sabe o que é o mais importante de tudo isso? É que a gente deve pensar nesses cremes, nesses óleos, em outros ativos como complementos. A gente pode, né, realizar a toxina botulínica e utilizar outros produtos, outros recursos como complemento para que a gente consiga, né, manter por mais tempo aquele resultado, para que a gente consiga, né, tratar também a pele, porque aqui, como eu falei, né, o Botox ele vai agir na musculatura, mas a gente precisa também cuidar, né, da epiderme, cuidar da derme. Então uma coisa vai completando, né, completando a outra. Caso você precise de uma orientação profissional para cuidados com a pele, você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo, agendar uma consulta online comigo para que eu possa, né, avaliar a sua pele e te auxiliar nesse processo dos cuidados em casa, o que fazer, o que não fazer, como fazer. Se você quiser, né, a minha ajuda com isso, clica no link que está na descrição desse vídeo e agenda, né, a sua consulta comigo. Os cachorros do vizinho latindo. Aqui a gente encontra de tudo, né? Passarinhos, cachorros latindo, coelhos correndo aqui pelo meio do quintal. É de tudo, faz parte, né? Ali mesmo eu tô olhando para 2 periquitos. Tem 2 periquitos ali, lindo, lindíssimo, cantando. Tô esperando, dando tempo aqui enquanto o cachorro para de latir. Retomando, né? Essa é a parte ruim de não gravar no estúdio, né? Mas faz parte. Tô gravando. Fazendo sua gravação. Na Betânia. Na Betânia. Sim. Por que Maria Bethânia? Porque os cabelos tá desse tamanho, né? Por causa do frizz. Maria Bethânia nunca liga pra isso. É, você é igual a Maria Bethânia, por ficar ligando pra frizz. Então, para você continuar aprendendo comigo como cuidar da sua pele, clica nesse vídeo aqui que eu estou lá te esperando.